Salve, salve, rapaziada! Pedindo licença aí para entrar no seu dia. Obrigado, é um prazer pra nós, tá bom? Esse é o Caminhão para Iniciantes na área. Rochinha aqui contigo, ó. Certa feita eu liguei para um amigo meu, começamos a conversar e ele fez uma pergunta maravilhosa. Ele perguntou assim: Rocha, o que eu posso fazer para tornar o seu dia ainda melhor? Estou ótimo, né, nesse momento. Estamos aqui no trânsito, em Porto Velho, Rondônia, indo carregar. Pensa numa coisa gostosa e carregar o caminhão. Naquela ocasião eu respondi para ele: horas, brincando, né? Mas quem sabe, né? Eu respondi para ele: olha, deposita aí uns 100 mil reais na minha conta e tá tudo certo. E ele disse assim: 100 mil reais resolve o seu problema, Rocha? Eu falei: resolve, 100 mil tá ótimo. E ele disse assim: por quê? Pergunta pra mim, você que tá aí do outro lado, por quê? Eu falei: olha, eu tenho algumas dívidas aí, pago essas dívidas e compro um carro bacana pra mim, né? E se sobrar algum dinheiro eu vou fazer uma bela de uma viagem. Ele falou: Rocha, não resolve o seu problema. 100 mil reais não resolve o seu problema. 1 milhão de reais não resolve o seu problema. Eu falei: sério? Agora eu fiquei curioso. Por quê? Porque o seu problema não necessariamente é a falta de dinheiro. Rocha, o seu problema é a má gestão do dinheiro. Ele disse: se você não conseguiu, se você tem dívidas que não está conseguindo pagar, né? Se você não conseguiu administrar, comprar menos do que você recebe, ou seja, você recebe os 100% do seu salário, você teria no máximo 30% para fazer compromisso com ele. É assim que funciona. No máximo 30%, 40% de você fazer compromisso com ele. Se você não conseguiu com o salário que você recebe fazer essa gestão, imagina com 100 mil reais. Eu falei: uai, mas como é que funciona então? Ele falou: primeiro você tem que aprender a gerir o salário que você recebe, saber como fazer isso e depois você ir progredindo até chegar aos 100 mil reais que você falou, ou a 1 milhão que seja. Porque achei interessante. Quer dizer então que dinheiro não resolve o meu problema? Não, porque quando você, Rocha, tiver 100 mil reais, a sua atitude com 100 mil reais será proporcional à atitude que você fez quando tinha esse que você está ganhando agora, que você recebe agora. Pô, que legal, né? Bacana. Porque nós, os motoristas de caminhão, a gente aprende, isso é uma coisa que nós aprendemos, né? Não é nós que inventamos. Aprendemos com a mídia, aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, as pessoas que influenciam a nossa vida no decorrer do nosso crescimento, elas acabam nos ensinando de uma maneira ou de outra. E a gente aprende que buscar sempre o melhor salário, né? O emprego legal é aquele que paga melhor, né? Não importa qual caminhão você esteja trabalhando, o importante é você ganhar bem. Ok, né? Quem não quer ganhar um bom salário? Todos nós. Mas na escola não ensina como nós gerimos o nosso dinheiro. No dia a dia não ensina. Geralmente a maioria dos nossos amigos não sabem, né, como gerir dinheiro. Então o meio em que nós convivemos, na maioria das vezes, não sabe gerir, não sabe administrar dinheiro. Então, como é que eles vão nos ensinar, né? Não tem como eles nos ensinarem. Então, se nós queremos ter mais dinheiro, não é nenhum crime, não é nenhum pecado, lógico. Mas nós devemos primeiro saber administrá-lo. Esse é o X da questão. Esse é o charme do vídeo de hoje. Você e eu sabemos primeiro como administrar o dinheiro.
E aí sim, depois nós queremos mais, porque a conta é muito simples. Se eu e você não sabemos gerir, sei lá, vamos colocar uma conta redonda. Se eu e você não sabemos gerir R$100, por que cargas d'água nós vamos saber gerir 100 milhões de reais? Me fala. Para fechar com chave de ouro, ele me falou o seguinte: quantas pessoas você conhece que ganhou na Mega Sena, em alguma loteria, ou algum colega de trabalho que recebeu uma bolada aí saindo de uma empresa, né, depois de muitos anos trabalhados e fez uma boa grana? Quantas dessas pessoas você conhece que conseguiram progredir a partir dessa bolada que eles ganharam? E eu transfiro a pergunta para você: quantas pessoas você conhece, pode ser da nossa profissão ou de uma outra profissão, que ganhou um bom dinheiro ou que evoluiu, né, na escala de salários e que tem resultados disso, que sabe como gerir de maneira inteligente esse dinheiro extra que ele ganha? Quantas pessoas você conhece? O convite do dia é esse, para você e para mim. Antes de nós desejarmos ter uma Ferrari, nós temos que saber quanto é o IPVA de uma Ferrari. Antes de nós desejarmos um salário, sei lá, de 30 mil reais, por exemplo, nós temos que saber o que nós poderemos fazer para ter esse salário de 30 mil reais e, melhor ainda, como gerir um salário de 30 mil reais. Porque ele observou o seguinte: Rocha, hoje você tem X de salário. Em média, por ano, quanto você evoluiu de salário? Ele perguntou para mim. Vamos colocar, por ano, nós evoluímos R$100 de salário. Um exemplo, né? Vamos colocar esse exemplo, né? Em 10 anos, evoluiu 1.200, né, reais. Em 20 anos, 2.400 reais, né? A pergunta. Nós vamos colocar que essa evolução que você teve anual, você guardou aí, não precisa muito. Não precisa muito. Você tenha guardado 10%. Você tem aí hoje esse valor? Eu não sei se você passa pela mesma coisa que eu, né? Eu não sei se você tem essa ansiedade, né? Esse desejo que todos nós temos de receber mais dinheiro, que não é ruim, atenção. Mas a questão que ele me colocou, né? A forma como ele me levou a raciocinar foi... Olha o cara entrando. Ei, benção. Cara, eu vou te falar, viu? Não posso mostrar porque aqui tá apertado. Se eu pudesse, eu ia filmar o cara. Vou mostrar o que ele fez aqui comigo. Aí, bem, vamos lá. Nós primeiro precisamos aprender a administrar esse dinheiro que nós queremos receber a mais. E com certeza, quando ele chegar até nós, quando a oportunidade aparecer, nós saberemos como agir da forma correta com o dinheiro. Essa é a provocação do dia para você e para mim. Eu não sei também não, tô aprendendo, tá bom? E à medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando, lógico. Uma das coisas que eu aprendi, para encerrar com chave de ouro esse assunto, esse meu amigo, ele me ensina bastante. E outras pessoas, né? Se eu estou interessado em dirigir caminhão Volvo, eu vou lá na internet, busco me informar, busco cada vez mais ficar inteirado do assunto Volvo, lógico, né? Então, se eu quero ter mais dinheiro, eu vou lá na internet, me inteiro, né? Fico atualizado de como administrar esse dinheiro a mais que eu quero, porque eu tenho fé em Deus que ele virá, lógico. E nessa pesquisa que eu fiz, eu aprendi o seguinte: nós podemos e devemos, né, observar o nosso padrão de vida, nosso custo de vida. E aí o que acontece? Nós começamos a ponderar aquilo que realmente importa, né?
A gente compra, às vezes, muitas coisas pelo impulso. É só um dos grandes exemplos que poderíamos citar, né? Acessórios para o caminhão, por exemplo, é um negócio terrível para nós caminhoneiros, né? Mas muitas das vezes a gente poderia esperar um pouquinho, né? Aquele caminhão poderia rodar sem aquele acessório. Eu adoro acessórios. Ou você poderia viver sem aquele sapato novo, por que não? Sem aquele relógio bonito por algum tempo, né? Porque naquele momento não era um momento adequado para você adquirir aquele produto. Às vezes você faz uma dívida, todos nós, às vezes fazemos dívidas que naquele momento não era conveniente. E aí isso se acumula, vira aquela famosa bola de neve, e aí a gente chega no ponto em que muitos nós caminhoneiros estamos, né? Preocupados, focados em resolver nosso problema, achando que a única solução será receber um melhor salário. Quando na verdade receber um melhor salário não necessariamente vai resolver, vai apenas dar assim um paliativo, né? O que realmente poderá resolver muitos problemas, talvez o seu, é aprender a gerir, né, uma quantidade maior de salário, de dinheiro, e aí na sequência, né, irmos em busca, fazemos por merecer, gerar valor na nossa profissão, né, porque não basta só chegar para o patrão e falar: oi, eu quero um aumento de salário. Não, nós temos que gerar valor, temos um vídeo falando sobre isso, para que possamos, a partir desse valor, o patrão ter o lucro, né, necessário, e aí sim nós vamos receber o nosso. Lógico que isso aí é assunto para um outro café, não é verdade? A premissa é essa: aprendemos a gerir nossos custos para que lá na frente saibamos gerir uma quantidade maior de salário. E é o que eu desejo para você, tá bom? Aquele respeitoso beijo no coração, um grande abraço. Bora carregar, tamo aqui, ó. Sentido base para carregar. PVH é o palco do momento. 3, 2, 1, bora! 3, 2, 1.